Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thaís Araújo. Se você ainda não me conhece, já vai se inscrevendo no canal e vem interagir juntinho comigo. Hoje eu vim fazer esse vídeo bem rapidinho, só para estar dando uma esclarecida a respeito do meu estágio, tá, gente? Para quem ainda não sabe, eu estou realizando o meu primeiro estágio de Educação Física em licenciatura, tá? Então, como é o primeiro estágio, a gente fica um pouco perdido. Na verdade, a gente fica muito perdido, né, gente? Fala sério. Mas é assim mesmo. Então, a gente vai lendo o plano de trabalho várias vezes até a gente tentar assimilar como que é para realizar, tá bom? Então, nesse vídeo, especificamente, eu vou estar falando aqui para vocês como que se dá o plano de aula, tá? Porque a gente vai ter que fazer 6 aulas, tá bom? Então, se você tem dúvida, se você está no mesmo momento que eu, tá no primeiro estágio e tá já nessa atividade de construir o seu plano de aula, não saia desse vídeo, assista até o final e vamos interagir, vamos debater aqui em relação a esse tema, tá bom? Então vem comigo. Então, gente, pra gente estar construindo os nossos planos de aula, a gente não pode simplesmente sair pegando coisas aleatoriamente. Não é assim, tá? A gente tem que ter toda uma organização, toda uma metodologia para estar colocando em tópicos tudo organizado, sempre prestando atenção no tempo de aula que você vai ter na sala, qual a idade que tem os alunos que você vai estagiar, tá? Então você tem que ver vários aspectos antes de estar criando as suas aulas. É por isso que a gente tem que fazer observações e participações em salas para depois a gente estar planejando essas aulas para aplicar, tá bom? Então você tem que estudar vários aspectos antes de fazer. Então vamos lá. Para você construir o seu plano de aula, primeiro você tem que pensar no conteúdo, tá? Qual será o conteúdo da minha aula? Pensou no conteúdo? Você vai colocar em tópicos, tá? Você vai colocar em tópicos esses conteúdos. Depois, você tem que ver qual é o objetivo geral. Então, qual é o objetivo geral dessa aula? Você vai colocar em um tópico também, certo? Posteriormente, você vai analisar quais são os objetivos específicos. Observa que agora, neste momento, você vai tentar detalhar mais o objetivo dessa sua aula, das atividades que você vai passar, do conteúdo, tá? Então, você vai especificar, vai esmiuçar aquele tema mesmo, tá? Lembrando que são 3 tópicos, tá? No mínimo 3 tópicos. Gente, lembrando que aqui eu tô falando de acordo com o plano de trabalho, tá? Do primeiro estágio de Educação Física em licenciatura. Então, isso que eu tô falando tá tudo lá no ambiente virtual de cada um de vocês alunos, tá? Lá na disciplina de estágio, certo? Então, aí nos objetivos específicos, você tem que colocar no mínimo 3 tópicos, certo? E aí, depois disso, você vai colocar a metodologia. Lembrando que na metodologia, você tem que colocar no mínimo 5 tópicos, certo? 5 tópicos. Mas, Thaís, o que é a metodologia? Eu não sei o que é isso. A metodologia é a forma como você vai trabalhar os seus conteúdos. Qual que você vai iniciar, sabe? É o formato da sua aula, certo? Eu vou dar exemplos depois. Só vou explicar aqui rapidinho quais são os passos do plano de aula. Depois eu dou exemplos para vocês, tá? Sim. Depois da metodologia,
você vai, depois da metodologia, é os recursos. Se não me falha a memória, é os recursos. Então, o que seriam os recursos? Que você vai estar colocando em tópicos também, mas nesse momento, nessa parte, não tem mínimo, não. É o que você vai usar mesmo. Você vai usar o que na sua aula? Você vai, no nosso caso, que é educação física, você vai aplicar jogos, então você vai precisar de bola, você vai precisar de rede, bambolês, corda, papel. Quais são os recursos que você precisa para dar aquela aula? Então você vai colocar em tópicos nesse momento de recursos. Aí depois de recursos, você vai colocar a avaliação. O que seria a avaliação? Em avaliação lá tem dois tópicozinhos. Tem a atividade que você vai passar e tem os critérios. Então a atividade seria, você vai passar uma atividade individual, você vai passar uma prova, você vai aplicar um debate. É uma atividade que você vai aplicar para ver o conhecimento dos alunos, sabe? Então, no caso de avaliação, quando a professora passa uma atividade para ver se realmente a gente assimilou aquele assunto. Então, essas são atividades. E aí, os critérios. Os critérios de avaliação. No caso, você vai ali colocar em tópicos quais são os critérios da sua avaliação. No caso, você vai estar observando o quê? Você vai usar o critério de nota, vamos dizer que você passou uma atividade valendo 5, aí o seu critério pode ser por nota, se o aluno tirou 2, tirou 3, tirou 4, tá? E pode ser por outros aspectos também, tá, gente? E aí depois de colocar como que você vai avaliar os seus alunos, por fim tem lá referências, tá? E o que você vai colocar nessas referências? Se você usou algum livro, alguma revista, se você fez a leitura de algum artigo, aí você vai estar colocando lá as referências que você usou para fazer aquele planejamento da aula, certo? Então agora eu vou tentar dar exemplos aqui para vocês. Talvez eu deixe uma foto entre o vídeo, não sei, para vocês verem mais ou menos o formato da aula, um exemplo que eu vou colocar. Mas caso eu não coloque a foto, eu vou dar uma explanada rápida aqui para vocês de alguns exemplos. Vamos lá. Por exemplo, no conteúdo, eu vou estar colocando mais ou menos na disciplina de educação física, tá, gente? Que é o meu caso. Mas se você estiver cursando outra disciplina, é só você pegar o exemplo e encaixar no seu contexto, certo? Então vamos lá. Educação física, né? Conteúdos para aula 1, por exemplo. Você pode colocar tipo jogos populares. Então você vai colocar, o tema pode ser, no caso, jogos populares. Então você vai colocar no conteúdo a história dos jogos populares, o conceito de jogos populares, a importância que tem os jogos populares. Então isso é o conteúdo, é o que você vai aplicar. O que você vai aplicar na aula, certo? O objetivo geral, o que poderia ser? Você pode estar dando sugestões aí na caixa de comentários também, tá, gente? Então a gente podia colocar o quê? Mostrar para os alunos a diversidade que tem de jogos, poderia ser isso. Aí nos objetivos específicos, você tem que esmiuçar mais o que você está querendo dessa aula, tá? Então você pode falar que você quer desenvolver a afetividade entre os alunos, porque os jogos populares traz isso. Um segundo tópico, você pode estar colocando assim, desenvolver a sociabilidade dos alunos, tá? Porque também os jogos populares traz isso também, de socializar, né? Não só dentro da escola, mas também fora da escola, com a família. Esses jogos traz essa interação, né? E pode ser abordado também assim, em um terceiro tópico, já que tem que ser 3. Pode colocar... trazer conhecimento para os alunos, no caso de trazer histórias, lembranças,
E depois tem a metodologia. Então, a metodologia depende muito do seu conteúdo. No nosso caso, que a gente colocou jogos populares. Como são 5 tópicos, vamos contar todo mundo juntinho, tá, gente? Vamos colocar. A gente pode colocar no primeiro tópico. Inicialmente, os alunos ouvirão uma breve explanação da história dos jogos populares. Em um segundo momento, será abordado o conceito de jogos populares. Depois, será realizada algumas brincadeiras sobre esses jogos, né? Dentro do contexto desses jogos. Aí no quarto tópico a gente pode colocar assim, que vai fazer um alongamento, ou a gente pode colocar aqui, trazer o alongamento para cá, tá? Ou a gente pode colocar um aquecimento aqui também. Você que vê aí qual que é a melhor para você. A gente pode estar colocando o alongamento no final das brincadeiras, tá? E aí no quinto tópico você pode estar colocando que você vai discutir esse tema em sala de aula com os alunos, ou ter um momento de troca, que é o feedback, tá? O feedback é maravilhoso para você colocar aí no último tópico, que é para realmente fechar a aula e você ver o que os alunos aprenderam, o que eles gostaram. Eu acho o feedback maravilhoso. Nas minhas aulas, com certeza, vai ter o feedback. E aí, depois, nos recursos, aí você vê o que você vai usar. No nosso caso, como é jogos populares, a gente pode estar usando peteca, a gente pode estar usando corda, bolas, tá? Usa a sua imaginação, tá, gente? Olha lá, faz um retrosão e olha lá quais são as brincadeiras antigas. Lembrando que isso aqui só é um exemplo, tá, gente? E aí depois, em avaliação, a gente pode estar passando uma pequena atividade individual para eles responderem. A gente pode estar fazendo uma discussão em sala de aula, tipo um debate, quem gostou mais de qual brincadeira, se eles jogavam, se eles conheciam. A gente pode fazer N atividades, tá? E os critérios dessas atividades vai depender muito da atividade que você vai passar, tá? Então você pode estar colocando os critérios, pode ser atenção, comportamento dos alunos, se eles estão realizando as atividades propostas. Também tem N formas de você avaliar, tá? Esses alunos. E por fim, temos as referências, que a gente pode colocar como referência, que eu acho um livro assim, os livros mesmo que a gente usa em sala de aula, tá? Eu tenho quem cursa Educação Física, né, que já recebeu o livro, por exemplo, de Jogos, Brinquedos e Brincadeiras. É um livro assim que ele é bem resumido, bem chuto, sabe? Mas ele é assim bem completinho ao mesmo tempo. Eu sei que deu um paradoxo aí, mas eu acho ele um livro assim bem especificado mesmo, assim, esses assuntos, tá? Então você pode colocar como referência, no caso, os livros que a gente ganha. Claro que se o seu conteúdo tá dentro do contexto do livro, tá, gente? Não é que você vai nem ler o livro, nem sabe do que se trata o livro e vai colocar lá o livro como referência, não. Se realmente aquele livro foi uma referência para você, o nome já diz, referências. Ele foi uma referência para você, você pegou alguma coisa do livro? Se sim, aí você coloca como referência, tá? Então é isso, meus amores. Eu espero que eu tenha tirado alguma dúvida, tá? Porque esse vídeo aqui, além de ser um entretenimento, é também pra gente estar discutindo, ganhando conhecimento, tá? Eu já falei aqui pra vocês que eu sou uma pessoa super democrática, então eu aceito a opinião de vocês. Se eu estiver falando qualquer equívoco em algum momento, vocês podem ir aí na caixa de comentários e tá me corrigindo em qualquer assunto, tá? Não tem problema nenhum. O vídeo é justamente pra gente ter essa interação e a gente, né, fazer debates de conhecimento mesmo. É uma troca, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de dar o joinha se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou. Eu espero do fundo do meu coração que você que tá aí assistindo esse vídeo dê uma clareada, tá?
dê uma assimilada de como você vai realizar o plano de aula, tá bom? Então, no mais, um cheiro no coração de vocês e fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!